O doutor já tem 26 anos de corporação. Vale a pena? Para mim vale. Para mim, eu acho que acima de tudo, como toda profissão, é vocação. Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu talk show semanal do mundo dos negócios. E olha, não só dos negócios especificamente, mas tudo que está relacionado e é importante para você empresário, para você líder, para você cidadão, se informar e entender mais sobre o contexto da nossa sociedade. Primeira vez que nós estamos entrevistando uma pessoa com essa responsabilidade. Eu estou muito feliz e muito orgulhoso por essa entrevista, a gente conseguir trazer uma personalidade como essa para o nosso programa, para te ajudar por aquilo que nós acreditamos que é a nossa responsabilidade, o nosso papel, gerar impacto para a sociedade. Por isso, eu convidei hoje o Dr. Ednelson. Ele é delegado de polícia aqui do 2º Distrito de Alphaville. Mais de 26 anos de corporação, e ele vai contar para a gente um pouquinho da sua história pessoal, mas também responder algumas perguntas importantes para nós, pensando nesse nosso mundo extremamente desafiador de, infelizmente, crimes cada vez mais elaborados e diferenciados. Então, tudo isso reunido nessa entrevista. Doutor, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu acho que é importante o papel do delegado nesse tipo de evento, para estar esclarecendo algumas questões, até mesmo questões jurídicas, questões criminais, e o impacto que isso tem na sociedade. Todo crime tem um impacto, seja na sociedade, na empresa. Então, eu acho que o nosso papel também é de estar prestando esse tipo de serviço aqui. Antes de entrarmos nesses pontos, que serão talvez um dos pontos mais importantes ali da nossa entrevista, pensando no seu papel como representante da lei, eu quero conhecer a pessoa, o indivíduo. Ou seja, qual a história que você conta da sua história? Você falou 26 anos, realmente são 26 anos de polícia civil, mas o meu passado é de empresa privada. Trabalhei muitos anos em empresa privada, eu vim do interior, meu pai era lavrador, produtor rural, e a minha cidade onde eu nasci, por exemplo, nós perdemos o transporte por conta de não podia se estudar, e por conta disso fui meio que obrigado a ir para a cidade, né? Esse êxodo rural. Então eu participei disso também quando era jovem e vim para Sorocaba, né? E comecei a trabalhar na indústria. Eu trabalhei na indústria têxtil muitos anos. Eu tinha 14 anos de idade quando cheguei na cidade de Sorocaba e fui estudar na época, né? Fui terminar meu colegial na cidade de Sorocaba. Terminei o colegial, fiz o curso técnico de contabilidade na ocasião e automaticamente eu fui crescendo nessa empresa, né, até chegar a um cargo de liderança, um cargo de gerência e precisar fazer uma faculdade. Então, na época, para ser sincero, eu queria ser policial militar, tá? Exército, algo parecido com isso, mas eu não tinha tamanho. Então, falaram que a minha altura não dava certo, enfim. Aí eu falei, tá bom, então você é delegado de polícia, pelo menos eu vou exercer de alguma forma a carreira policial. Terminei a faculdade, enfim. Mas a empresa, eu era bem sucedido na empresa, eu tenho um cargo importante na empresa, trabalhei muito bem lá, e a empresa na época começou em decadência e tal, aí sim me obrigou a focar, né, a minha carreira policial, acabei passando no concurso e cá estou, né? Iniciei minhas atividades em Itapevi, né? Itapevi é uma cidade complicada na época, isso foi em 97, muitos crimes violentos, basicamente o que nós tínhamos lá eram crimes violentos. Fizemos um bom trabalho lá, não somente como titular naquela época, e fui ascendendo na polícia, acabei sendo titular em Vargem Grande Paulista, fui promovido para trabalhar como operacional no SIG, que é o setor de investigações gerais, isso já em 2009. Trabalhei com sequestro, trabalhei com entorpecente, muitos anos. E por fim, né, passei por Cotia e agora estou aqui em Alphaville, já desde 2017. Uma cidade diferenciada, crimes diferenciados, né, totalmente diferentes. Uma cidade que eu entendo que é promissora, que os índices aqui são muito bons em termos de violência. Às vezes as pessoas
critico quando acontece algum crime, né? Eu posso assegurar que Alphaville é uma cidade tranquila, de certa forma. Não temos crimes violentos, nós não temos latrocínios aqui, nós não temos homicídios. Se eu tenho para você ter uma ideia, o ano passado nós tivemos 3 homicídios na nossa região, nada foi em Alphaville. As pessoas acham que a nossa área aqui, o segundo distrito policial, é só Alphaville. Não é só Alphaville. Compreende a nossa circunscrição territorial, bairros como Jardim Mutinga, Parque Imperial, que são vizinhos da cidade de Osasco, que são bairros com problemas sociais graves, né? Enfim. Mas a gente está aí trabalhando com bons índices de esclarecimento, né? E eu acho que isso que a população espera, esse é o nosso trabalho. Doutor, até por essa experiência, essa passagem por outras cidades, outros municípios, outras regiões, o que, na opinião do doutor, caracteriza talvez um lugar que tem uma tendência a mais a ter um comportamento voltado para esses desafios de crimes, e outros lugares a gente percebe que tem um ambiente, uma cultura diferente? O que define isso? Tem como trazer algum tipo de percepção? Eu acho que a periferia, existe uma tendência, né, até pelos problemas sociais que existem, falta de estrutura, falta de lazer e tal, é um tipo de crime, né? Você tem bares abertos, pessoas com um nível social diferente, né? Então você tem uma tendência aí, no meu ver, de crimes mais violentos, né? Diferentemente daqui. Aqui nós é uma cidade que Alphaville, basicamente empresarial, então aqui nós temos muitos crimes eletrônicos, né? Porque envolve muito dinheiro, tudo aqui envolve dinheiro, né? Muitos empresários, ou seja, muitas empresas. E uma circulação, uma população flutuante muito grande, até onde eu sei, né? Ou seja, quando essas empresas, vários funcionários empregados de fora acabam aqui vindo trabalhar, né? E por conta disso que eu julgo que nós temos um índice baixo de violência, levando-se em conta o número de pessoas que passam por aqui diariamente. Então, por exemplo, numa região periférica tem uma tendência a ter crimes com violência por conta do contato humano, e uma região como essa, talvez mais voltados para crimes financeiros, cibernéticos. É isso. O crime ele acontece, mas não necessariamente no mesmo formato. Sim, volto a dizer, nós temos os crimes com os quais a gente mais se preocupa, que são aqueles que mais afetam a população como um todo, né? Que são os crimes que a Secretaria de Segurança Pública, e isso através da Polícia Civil, e a Polícia Militar, são aqueles que a gente mais se preocupa, são aqueles que mais, em tese, incomodam a população, que é o roubo. O roubo é mão armada, existe uma violência física, você tem o roubo de veículos que incomoda, porque além de uma violência física, você tem um bem precioso, que muitas vezes é o instrumento de trabalho da pessoa, né? Nós temos o homicídio, que é o mais grave de todos, né? Que você também não tem como evitar, você não tem como prever um homicídio, né? Simplesmente acontece. Mas o que chama a atenção aqui realmente da nossa região aqui são os estelionatos, tá? O estelionato, se você pegar a estatística, somar todos esses crimes com os quais nós mais nos preocupamos, que é furto de veículo, roubo de veículo, homicídio, somar todos eles significa 65% apenas dos estelionatos. Nós temos uma média aqui de 250 estelionatos por mês, das mais variadas formas. Vamos dar um passinho atrás. O que é o estelionato? O estelionato é aquilo que no passado, né, é até interessante, no passado era chamado de conto do vigário, né? Conto do vigário, todo mundo fala conto do vigário, isso no século XVIII, tal, se falava em conto do vigário, que nada mais é que hoje, né, juridicamente estelionato. O conto do vigário tem uma história, né, até engraçada, né, que essa expressão conto do vigário surgiu em Portugal e no Brasil. Segundo, né, consta, 2 vigários, né, eles ganharam da coroa uma santa, uma Nossa Senhora, e cada um era responsável por uma igreja, né, uma paróquia e tal. E precisava se decidir quem ia ficar com aquela santa, né?
Bom, enfim, acho que era a cidade, Paróquia da Conceição e Paróquia de Pilar, enfim, era um negócio, acho que era o nome dessas duas igrejas. Aí um dos padres, ou um dos vigários, falou, então faz o seguinte, vamos, o padre da capela lá de Pilar, falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um burro, tá? E vamos colocar a santa no burro, tá? O lado que o burro for, vai ficar com a santa. Se ele for para a igreja de Pilar, vai ficar Pilar. Se ele for para a igreja de Conceição, a santa vai pertencer à igreja de Conceição. O burrinho foi para a igreja de Pilar. Só que o burrinho era do vigário de Pilar. E por conta disso, né, aí também tem outra história de Portugal, que isso posteriormente, alguns emissários, né, dos vigários, né, que eles andavam de cidades em cidades, né, com uma caixa, segundo eles, pesada, tá, uma mala pesada contendo dinheiro. Eles iam passando na cidade, naqueles lugares, e chegavam na pessoa, vou deixar minha mala guardada aqui, então, tá cheio de dinheiro, olha só, eu vou precisar continuar minha viagem, só que você tem que me ajudar a pagar, pedir um dinheiro para poder continuar viajando, né? E deixava supostamente essa mala como garantia. Então seriam os emissários do vigário. Por isso a palavra aí, né? Do conto do vigário. Conto do vigário e a palavra vigarista. O vigarista é aquele que é o estelionatário hoje. É aquele que tem a capacidade de enganar, tem o dom, tem a lábia, né? A lábia do convencimento, né? Só que o estelionato no passado, né, é diferente de hoje. Porque normalmente no passado você tinha a presença física da pessoa que você queria enganar, né? Você tem que ter, você contava com ela, você via essa pessoa, né? Então, um exemplo clássico aí o golpe da loteria, o conto do Paco, que a gente chama. Conto do Paco, o sujeito deixa cair um dinheirinho e tal lá, enfim, a pessoa acha que como forma de agradecimento, pede para deixar algum dinheiro, uma garantia, tal, e some com a bolsa da pessoa. Mesma coisa da loteria, né? Basicamente isso aí. A pessoa pede para descontar, diz que está com um bilhete premiado tal, e convence a pessoa, não, arrumar uma história de fundo, né? Esse é o engodo, né? Enfim, é a narrativa que se tem para convencer a pessoa. E pede sempre uma garantia, e some com os pertences da pessoa. Ainda acontece esse tipo de crime. Menos, né? Minha mãe caiu em uma. Ela estava voltando, acho que do Mapping, se não me engano, com caixas de coisas para gente, para casa. O rapaz encontrou uma corrente de ouro no chão e disse para ela se era dela, se não era, tal. Ele achou, mas eu não vou usar. Então, vou fazer o seguinte: fica com a minha corrente de ouro e me troca com as compras que a senhora fez. Minha mãe deu as compras para ele e voltou com a corrente de ouro para casa e não era ouro, né? Então, esse era o estelionatário, esse era o vigarista do passado, né? Isso, exatamente. Então só para ilustrar, ou seja, você tinha uma presença física na pessoa, né? O que não acontece mais hoje. Por quê? Por conta do mundo virtual. E esse, eu acho que é o grande problema e o grande desafio, inclusive, para a investigação, né? Porque no passado, essas pessoas que cometiam crimes, né, normalmente em cidades pequenas, com o tempo, a polícia já sabia quem era, né? As informações vinham, né, de alguma forma vinham para a polícia, e uma hora, na nossa experiência, caíam, uma hora acabavam sendo presas, né? Hoje não, hoje a pessoa está sendo vítima, em tese, de uma pessoa totalmente desconhecida que está atrás de uma máquina. Tá nem no Brasil, às vezes. Muitas vezes nem no Brasil, exatamente. Então, fica, inclusive, muito mais difícil para você investigar, né? E aí tem outros componentes, né? Você começa o golpe celular, né? Vamos falar de um golpe qualquer do WhatsApp, né? O WhatsApp envolve um celular, né? Quando você vai investigar, esse celular está em nome de quem? Tá? Como é que você cadastra o seu celular hoje? Qual o mecanismo que tem de proteção das operadoras? Nenhum. Por quê? Porque lá eles pedem o quê? Uma conta de e-mail, nem foto tem. Ou seja, os estelionatários podem usar o meu nome, podem usar o seu nome e criar uma conta. Assim também como podem criar uma conta bancária. Por conta do quê?
Porque também, antigamente, como é que você abria uma conta no banco? Ia no banco presencial, com todas as documentações, conversava com o gerente. Exatamente, você tinha essa presença física, então o gerente te conhecia. Hoje não, ele tem uma plataforma, né? Tudo bem, estão criando mecanismos de segurança e tal, inibe, mas não é 100%. Não é 100%. E ainda tem o desafio, doutor, que esses mecanismos de segurança eles só são criados depois que percebe-se a falha de segurança. Ou seja, acontece um crime antes para que o sistema seja criado, né? Normalmente é isso mesmo, né? Nós tivemos vários problemas, né, ao longo, enquanto ainda, né, nessa passagem que eu estou aqui por Barueri, por Alphaville, das famosas fintechs, né? As famosas fintechs que há uma percepção, né, todo mundo sabe disso, que os bancos estão encolhendo, né, em número de agências para reduzir custos, reduzir funcionário, usando mais tecnologia, e abriu-se um espaço para as plataformas digitais. É isso, que você deposita um dinheiro lá e depois você consegue sacar em qualquer recanto do nosso país, né? Enfim, qualquer maquininha. Que também é um problema. Então, essas fintechs começaram com poucos mecanismos de segurança. Ou seja, eu pegava um nome qualquer e abria um cadastro virtualmente. Ninguém checava quem era quem. Né? O que tinha lá? Tinha uma foto, se falsificava um documento, coloca uma foto, os próprios estelionatários colocam uma foto dele, né? Ainda que queira tirar o selfie hoje. Então, e está piorando um pouquinho mais para a inteligência artificial. Então não sabemos como, é lógico que a polícia cada dia mais corre atrás também de mecanismo de investigação, né? Não cabe ficar falando aqui qual é o instrumento que nós utilizamos, mas o que o estelionatário está fazendo é isso aí, ou seja, à medida que surge uma facilidade, uma inovação no mercado, O estelionatário também vai surgir. surge o estelionatário. Ele vai aproveitar exatamente disso. Por que tem essas contas abertas falsas? Porque o sistema bancário deles permite. Né? Ou seja, quanto mais clientes forem captados via internet, via sistema virtual, ótimo, eles estão vendendo o produto deles. Né? E na maioria das vezes, eu acho que até que o prejuízo já é suportado pelas taxas que eles cobram, então eles não tomam prejuízo nenhum. Só que na sociedade, a sensação é terrível você tomar um golpe, por menor que seja. Né? Por menor que seja. Você vê as compras, né? As compras o mercado da internet, de venda online também. Né? Quantos golpes são praticados diariamente? E no primeiro instante, você não sabe dizer necessariamente se é um estelionato. Porque já que existe, da mesma forma que o mercado que está lá na esquina, ele vende o produto dele e é meramente um negócio comercial, né? Aquilo que é feito pela internet, em tese, também é um negócio comercial, é um contrato. Né? Até você descobrir que ele é um golpe, né? Leva às vezes um certo tempo. Né? Você tem que tomar cuidado realmente aí na compra de produtos pela internet. Enfim, quer dizer que é isso que eu estou falando. Cada vez que surge uma inovação, surge uma nova modalidade de crime. E diversas modalidades de crime. Tomar liberdade, o doutor ele trouxe para nós aqui uma lista de crimes que podem acontecer pelo meio digital ou não. Gostaria que a gente passasse alguns deles aqui, talvez não vai ser possível passar todos, mas por que eu enxergo muito importante para você, empresário? A empresa é formada de pessoas. Talvez o seu colaborador está sofrendo, sendo extorquido por algum crime, está acontecendo alguma coisa com ele que interfere na performance, no resultado, no comportamento, e você como empresário pode ajudá-lo e instruí-lo para que ele se liberte disso. Porque é óbvio, a gente tem a polícia, a competência da polícia para nos ajudar e nos amparar, mas até chegar na polícia talvez já passou muita coisa, né? Com certeza. Então, se dentro da empresa existir esse tipo de instrução, uma entrevista como essa, extremamente importante, até porque o doutor conhece os dois lados, né? Já foi no ambiente corporativo, já advogou e hoje nessa posição, vai nos ajudar muito a nos proteger. E até o próprio empresário também, que é uma pessoa física, né? Sim. Só que um alvo muito maior, porque é uma pessoa que tem posse, tem condição,
Então talvez eles sejam um dos maiores alvos, né? Com certeza, os empresários também têm sido vítimas, né? Tem um golpe antigo até que ainda acontece muito, né? E o empresário acaba caindo na ansiedade de vender, de faturar, de até para poder pagar suas contas, que é o antigo golpe da arara, né? Esse golpe é muito antigo. Esse golpe da arara consiste no quê? O estelionatário, né, o vigarista, ele vai fazer o quê? Ele monta uma empresa, né? Monta uma empresa. Aí eu digo para você, mas a facilidade de você montar uma empresa com o nome terceiro. Não tem mecanismo de controle. Né? Ou então, se aproveitar uma empresa que já está quebrada, tal, está inativa, tal, você aproveita aquilo lá, você reativa aquilo lá, que é fácil, tá? E você começa a adquirir produtos, né? A prazo, para pagamento a prazo, né? Vende à vista e não paga ninguém, simplesmente. A hora que vence a fatura, ele vai cobrar. Ele vai cobrar de quem? Né? Aí ele percebeu que caiu num golpe. E muitas vezes são valores altos. Nós temos casos aqui que aconteceram num passado recente, graves e valores vultuosos. Né? Enfim, aí entra o trabalho de investigação. Aí você começa a descobrir o quê? Que é uma empresa fake, nome de terceiro, tá, enfim. Aí que eu digo, é o cuidado, muitas vezes, é o cuidado que o empresário tem que ter também quando vende. O mecanismo de crédito, né? De geração de crédito. Sim. Buscar o histórico, entender qual é o legado dessa empresa que está comprando dele, se vale a pena fazer essa venda ou não. Sim, por exemplo, eu não vou citar nome de empresa, mas, por exemplo, produtos tipo material de construção civil. Tá? Eu acho que dependendo do tipo de negócio que você vai fazer, eu acho que você tem que ter um contato direto com a pessoa, não pode ser por telefone. Vai até o local onde supostamente onde está supostamente essa empresa, ela existe de fato, né? E o empresário acostumado com esse mundo virtual e nessa correria toda de ter que faturar, de ter que vender, muitas vezes não checa esse tipo de informação, né? E acaba, quando vê, o tombo é grande, né? Porque não vai receber. Ele vai executar quem? Ele tem um papel, tem um promissório, tem uma duplicata, ele vai executar naturalmente, mas ele vai executar quem? Né? Lógico, isso acaba vindo para a polícia e a polícia vai ter que tentar levantar, e aí sim o empresário vai ter condições de poder estar executando alguém. Né? Mas ele é estelionatário, ele não vai ter dinheiro, ele já sumiu com o dinheiro. Né? Então, isso é um golpe que muitas empresas caem bastante. Outra coisa que a gente tem visto aqui, né, na região, pessoas que usam o nome de outros para comprar. Então, a empresa pode ter um determinado cliente, aquele cliente, ele habitualmente ele compra da empresa. Então, ele é um cliente normal. Só que alguém se passa por esse outro cliente, compra em nome desse cliente, que não está sabendo, né? Aí alguém vem buscar a mercadoria, vem retirar por conta própria. Ele vai faturar contra quem? Contra o cliente dele que não fez efetivamente a compra. Ele vai contestar, não comprei, não pedi, enfim. Mas nisso, a mercadoria já foi embora. Né? Foi entregue. Tem um aqui, doutor, que me chamou bastante atenção, que é o falso sequestro. Pensando principalmente com relação a empresários, às vezes a família ali tem uma posse, tem uma preocupação, o empresário está fora, está em reunião, e aí alguém liga como falso sequestro. Como que é esse crime? Como que ele acontece? Então, normalmente, as pessoas que praticam isso, por incrível que pareça, essas ligações acabam partindo de presídios. Né? Em todas as nossas investigações que nós fizemos desse falso sequestro, curiosamente, elas vêm do estado do Rio de Janeiro, normalmente de presídios. Eles não têm o que fazer, presos não têm o que fazer. Né? Então, eles ficam ligando, celular entra na cadeia. Vamos ser hipócritas, acaba entrando. Outro entra. Enfim, agora nem tanto, mas já aconteceu muito. Começam a ligar e a pessoa simula que um ente querido está sequestrado. Normalmente tem uma voz do fundo, que é um filho, um parente, um ente querido que está sequestrado. A pessoa desesperada, é incrível o fator psicológico na vítima,
que ela acredita piamente que é o filho, o ente que está sequestrado, e acaba fazendo um Pix, pagando valores para uma conta que são fornecidos na hora da negociação. Caso aconteça isso, o cidadão ele tem alguma proteção? Ele fez a transferência. Tem alguma possibilidade dele ressarcir esse dinheiro? Então, depois de feito, não. Eu acho que a prevenção tem que ser antes. Eu acho que se ligarem, se alguém ligar sequestro, primeiro, pera, quem está sequestrado? É seu filho? Pega outro telefone e tenta falar com o filho. Eles são tão espertos que muitas vezes ligam o telefone e falam para a pessoa, não desliga o telefone. E ameaçam. Aí a pessoa, ou seja, está com o telefone ligado, ele não vai ter como ligar para alguém para saber se está sendo sequestrado, para verificar a veracidade disso aí, dessa informação, né, desse golpe. Então, desliga o telefone. Sequestra, tá bom, desliga o telefone. E tenta realmente verificar com a pessoa. Né? E, em regra, não acontece. Né? O sequestro que nós tivemos no passado, aqueles grandes sequestros para extorquir dinheiro, felizmente caíram bastante. Né? Hoje não se vê mais notícia disso. Hoje nós temos um sequestro que a gente chama de roubo com restrição da liberdade. Né? Que é aquele roubo rápido, né? Que eles seguram a vítima em cativeiro rapidamente aqui para fazer transferência de Pix, usar os cartões e tal, e acabam liberando a vítima. Né? Mas aquele sequestro antigo que nós tínhamos aí, tipo a Abílio Diniz, que tinha muito dinheiro envolvido, e até organizações criminosas por trás. Patrícia Bravanel. Isso. Então, hoje, felizmente, a gente não tem mais. Mas o crime, ele migra, né? O crime, ele migra. Eu vi, inclusive, sobre sequestro, mas sequestro de dados agora, né? Sim, eu acho que a informação, os dados são preciosos na vida do cidadão hoje. E o vigarista, o estelionatário, ele sabe disso. Né? Pode fazer muita coisa com dados. Você tem dados, você abre uma conta bancária, por exemplo. Você tem dados de uma pessoa, você abre uma empresa. Né? Então, e muitos casos, na maioria das vezes, você consegue fazer o quê? Você consegue, mais ainda, acessar a conta bancária das pessoas. E eu acho que é isso que nós temos muito. As pessoas falam, minha conta foi hackeada. Né? Alguma coisa aconteceu, né? Essa coleta de dados de forma espúria, logicamente, vai para crimes. Vai para crimes, com certeza. Esse aqui me deixou curioso, doutor. Golpe do amor. Nossa, golpe do amor, né? Também acontece, né? Esse golpe do amor é complicado. Aliás, eu tenho até uma situação engraçada com relação a isso, porque isso aconteceu na minha casa. Porque eu sempre achei um absurdo, né? Mas, enfim. Essas redes, sites de relacionamento, as pessoas acreditam e acabam até se apaixonando e levando a sério uma situação que começa por aquele site, e muitas vezes só virtualmente, né? Não se encontra, não conhece e tal. E isso, só para ilustrar bem, isso aconteceu na minha casa, minha funcionária, em determinado momento, já fazia tempo que trabalhava comigo, e começou a pedir dinheiro adiantado, tô com uma dívida aqui e tal, enfim. Se ia dando, a gente foi dando e tal. Eu sei que em 2 meses, assim, 3 meses, ela não tinha mais dinheiro para receber 13º. Ela já não tinha dinheiro de férias para receber, de tanto adiantamento que ela começou a fazer. E ela começou a falar, é que na verdade eu vou casar. Como assim você vai casar? Que legal, quem é o cara? Ele mora no exterior. Eu falei, nossa, mas como que você vai casar? Você nem conhece o sujeito? Não, ele está vindo para cá, inclusive a gente está comprando uma casa. Eu falei, então esse dinheiro é para isso que está dando para ele? Não, não é. Enfim, ela não acreditou, não acreditava, disse que tinha acontecido. Quando nós fomos levantar, quando ela realmente tinha passado esse dinheiro para ele, né? E enfim, a história só parou quando a minha esposa conversou com ela, meu filho também é delegado, conversou com ela, não acreditava, não tinha quem a convencesse. Tivemos que demonstrar que isso era um golpe. Só parou quando eu falei, vamos fazer o seguinte, tá? Já que você vai casar, eu vou ser seu padrinho de casamento, mas eu quero conhecer ele pessoalmente. Aí, nunca mais esse sujeito ligou para ela. Ela ficou triste,
entendeu? Mas por que será que ele não quis, doutor? Eu acho, Não né? sei Estranho. Por que será? né? Não? Por que será? Sumiu, né? Sumiu, né? De repente sumiu. E ela ficou triste, ela começou a achar que nós acabamos com o relacionamento dela. Doutor, ela não chegou a conhecer a pessoa. Nem chegou a conhecer a pessoa, né? Enfim. Mas eu sei que ele ficou engraçado e triste mesmo, porque ela ficou chateada com a gente, que nós que acabamos com o relacionamento dela. E às vezes, doutor, a gente escuta sobre esses golpes, sobre essas circunstâncias, a gente pensa, nossa, mas isso aí é tão absurdo, fato isolado. Teve uma série que saiu no Netflix agora, o golpista do Tinder, eram mulheres Sim. de alto poder aquisitivo, muito bem instruídas, muito bem informadas, que caíram no golpe. Muitas vezes nós mesmos, dependendo da forma com que pega no nosso emocional, a gente acaba caindo em um golpe. A gente falava aqui nos bastidores hoje, nesse período, começo do ano, Detran, mandando e-mail, mandando correspondência, e na dúvida ali, ou na correria do dia a dia, tá pagando um boleto errado, tá clicando no link errado. Sim, é isso mesmo. Como eu disse, tem para tudo. Ninguém tá imune, né, doutor? Ninguém está imune. Porque o golpe do amor não deixa de ser um estelionato, de certa forma. Há quem diga que é uma forma de estelionato. O golpe do amor lida mais com o sentimento da pessoa, né? A pessoa acaba caindo num sentimento, envolve sentimento de alguma forma. Diferente quando a pessoa... Porque o estelionato também tem aquela história da vítima. A vítima também, muitas vezes, ela quer ganhar dinheiro. Ela também quer obter uma vantagem. Né? Ou seja, quando ela compra... Hoje foi uma senhora na delegacia, até antes de eu vir para cá, que ela estava inconformada porque o produto dela não chegou. Eu até acho que é um golpe. Falei, mas espera, você fez a compra ontem, não chegou hoje, espera um pouquinho e tal. Mas olha só, um produto que no mercado custa 100, ela paga 50. Então, por si só, já é para desconfiar. Né? Então, ou seja, essa ansiedade da pessoa querer obter uma vantagem leva ao golpe. E é isso que o estelionatário faz. Ele sabe disso. Ele tem que oferecer uma vantagem. Por isso que o próprio crime obter vantagem mediante o que eu engodo, mediante uma promessa de vantagem. E a pessoa acredita, ela se convence que realmente está levando uma vantagem. Né? É diferente um pouquinho do golpe do amor, envolve muito mais sentimento, às vezes a pessoa está carente, então é um pouco... Mas, de qualquer forma, existe uma vantagem patrimonial, ou seja, existe um prejuízo patrimonial. Ou seja, não deixa de ser golpe. Doutor, como eu me previno para não cair em golpe? Eu acho que para cada situação você vai ter que estar atento, sempre. Né? Com relação, por exemplo, existem mecanismos de segurança em celular, tem que usar dupla etapa, enfim. No computador você não abrir links desconhecidos. Então, está atento. A gente recebe muitas ligações, né? Eu tenho certeza que todo mundo recebe ligação toda hora. A sua conta está com problema. Né? O que eles querem? Eles querem captar dados. Dependendo do que você faz, eles estão captando dados. Aí começa o golpe de pedir dinheiro para parentes, Pix, né? Começa a pedir dinheiro para parentes, porque a pessoa já tem os seus dados. Né? E assim por diante. Né? Eu tenho recebido muitas ligações de um número igual ou muito parecido com o meu. E eu já ouvi referências que isso é golpe. Não sei se o doutor já ouviu falar sobre isso, mas é constante um número muito parecido com o meu e criar aquela similaridade com o meu número e eu querer atender. Olha, eu não tenho. O que nós temos bastante hoje, que as pessoas conseguem fazer, de alguma forma, até porque as nossas informações, os nossos dados estão meio que abertos, são abertos, né? Porque você tem consulta, Instagram, você tem rede social, você tem diário oficial. Hoje nós postamos as nossas posts as nossas fotos na rede social. Né? Então não é difícil. Então quando você recebe, às vezes você acredita que um amigo está pedindo dinheiro. Você olha, peraí, é foto dele. Né? O que eles fizeram, na verdade, né? Na maioria das vezes? Eles simplesmente pegaram uma foto, e pegou a foto do seu amigo e colocou lá. Ele só mudou a linha telefônica, só que você não se atentou que ele mudou a linha telefônica. Muitas vezes ele fala, ó, tô com outra linha, tá? Tô precisando de dinheiro adiantado, tô com um probleminha aqui para resolver rapidamente, tal, tô viajando, tal, não consigo, meu cartão deu um problema qualquer, tal. E você não é amigo, tá? Paga. Ou seja, os nossos dados também estão vulneráveis, né? Nós temos... estão expostos, né?
tudo bem que tem a lei nova de LGPD hoje, que tenta disciplinar algumas coisas, mas não é suficiente. Nós tivemos, acho que um ou 2 anos, o vazamento do Serasa, né? 213 milhões de 230 milhões de dados vazados, que era mais que a população brasileira viva. Ou seja, vazou dado até de gente morta, né? Com certeza. O próprio Tribunal de Justiça, o que eu tenho conhecimento, também teve Vazamento. vazamento de informação lá, enfim, né? E o hackeamento hoje existe, e que acaba virando extorsão. As pessoas conseguem muitas vezes entrar no computador da empresa e parar a empresa, parar o sistema da empresa, né? E só consegue reativar essa pessoa e aí vem a extorsão, né? Então, aí vem a extorsão. Aí o que é importante? A empresa tem que ter backup, tem que ter sistema de nuvem, né? Se não tiver, ele perde todos os dados. Tiveram mais 2 golpes que me chamaram a atenção. Talvez um deles possa até parecer engraçado no primeiro momento, mas é o golpe do nudes. Ah, sim, golpe do nudes. E isso também, muitas vezes, até a polícia acaba sendo usada. Isso é preocupante. Mais uma vez, por conta da rede social, né? As pessoas ficam buscando interações com a rede social, sites pornográficos e muitas vezes envolvem crianças, né? E aí vem na sequência a extorsão, que é o pedido de dinheiro. Enfim, a pessoa começa a trocar nudes, né? E chega um ponto que, no caso de criança, que eu vejo como grave, né? A pessoa, o vigarista, o estelionatário, o que ele fez? Ele colocou no site isso. Então ele já tem informação de quem trocou, né? Trocou o WhatsApp, da conversa do WhatsApp e a troca desse nudes, né? O que ele faz? Simplesmente uma hora, ele liga e fala: olha, você está compartilhando nudes de criança, de adolescente, isso é crime, eu sou policial, eu estou investigando, eu tenho tudo gravado aqui, e de fato tem, que é ele que está na posse dessas informações. Peraí, doutor, deixa eu só entender melhor então. Por exemplo, sei lá, você tem um site de conteúdo adulto, um link aleatório, e ele troca o conteúdo colocando conteúdo infantil para dizer que o meu ID ali está registrado naquele conteúdo, ou ele manda fotos de criança? Não, na verdade é o seguinte, ele entra num site de relacionamento, normal, Tá. né? Facebook e tantos outros aí. Ele começa a trocar com uma pessoa lá. A pessoa de lá, muitas vezes, tem, como é que fala? Um banco de dados. Tem um banco de dados, entendeu? De crianças, de adolescentes, principalmente adolescentes, né? Que adolescentes têm, confunde até que ponto é adolescente, que é até adulto. Mas, enfim, uma foto de um adolescente. E a pessoa começa meio que se relacionar ali. E pede para mandar o quê? Pede mandar nudes. Aí ela manda. Ele manda para ela. Troca de nudes, né? Enfim, fica registrado no WhatsApp. Só que lá, ela tá com alguém que é o vigarista. Logo mais, o que ela faz? Olha, você está compartilhando isso e isso, tá? Se você não me der um dinheiro, eu vou divulgar, vou levar para a polícia. Meu Deus, doutor. Entendeu? Coisa do gênero. Ou vou mandar para sua esposa, ou vou mandar para sua namorada. E as pessoas, por medo de divulgar, acabam pagando. Aí vira extorsão. Ou seja, já foi arquitetado do outro lado todo o plano, só com a sua vítima. Exatamente, é exatamente isso. Só estava procurando uma vítima em potencial, para na sequência pedir o dinheiro. Para pedir o dinheiro. Então, primeiro esse cuidado, né? Essa proteção que nós devemos ter, até com relação com quem nós nos relacionamos, né? Com certeza, isso tem que ter essa preocupação. Aliás, os sites de relacionamento também têm propício, não só nesse caso do nudes que eu estou comentando, mas o que nos preocupou, e nós temos muitos casos nesse final de ano e no ano passado, que são exatamente sites de relacionamento, onde as pessoas marcam um encontro, né, um suposto encontro, acreditando que quem está do outro lado é de fato a pessoa com quem você vai se encontrar, vai ter um relacionamento, seja homem ou seja mulher, só que marcam um encontro num lugar ermo. E ali são sequestrados, são arrebatados, né, e vão para um cativeiro.
do cativeiro, começo a fazer o quê? Pego o cartão da vítima e começo a fazer compras, fazer transferência de Pix, enfim. Esse é o sequestro com restrição de liberdade que a gente chama hoje, que está muito mais para extorsão. Mas ele começa pelo site de relacionamento. Investimentos. Investimentos. Eu acho que todo mundo quer ganhar dinheiro fácil, né? E esse é o lado que eu falo que a vítima é gananciosa. Ela quer obter uma vantagem. Né? Nós sabemos que o mercado financeiro ele tem um limite para pagar. Né? Nenhum banco paga mais aquilo que é possível. Sei lá, está lastreado em taxa Selic, isso, aquilo, CDI, é o que nós temos. Não tem investimento maior que isso. Não tem rendimento maior que isso. Mas, enfim, aí vem essas empresas, essas supostas empresas de investimento, cooptando pessoas no sentido que é um grande negócio. Né? E para que o golpe funcione, então a pessoa coloca, tipo, eu vou te dar R$100, então começa com R$200. Tá? Eu vou te dar um retorno de 20% no primeiro mês. Nossa, qual é o investimento que dá 20% no mês? Tá, a pessoa paga, deposita, tá, ele recebe os 20%. Daqui a pouco ele, não, pera, vou colocar R$1.000, vou colocar 5.000, vou colocar 50.000. Eles vão pagando. Lógico, e isso acaba formando uma cadeia, um começa a comentar com o outro. E lógico que eles põem isso na rede, né? Eles põem isso no site de investimento. Então, imagine a quantidade de pessoas que são cooptadas com isso. Né? Eles vão pagando até que tem aportes volumosos, aí simplesmente para de pagar. Para de pagar. E ficam tempos, quando acordam, né, ou seja, já tomou prejuízo, a empresa fechou. Aí você vai recorrer a quem? Você vai executar quem? O dinheiro sumiu. Então, eu acho que não tem milagre. Né? E nós somos muito procurados na delegacia por conta disso. Tem pessoas que vêm, mas quanto tempo faz isso? Ah, faz 2 anos. Faz 2 anos? Mas quanto você investiu? Nossa, investi X aqui, valor alto. Mas no começo eles me pagavam direitinho. Tá, mas e agora? Não paga mais. Na verdade, eles pegam o dinheiro de um para cobrir o engodo no outro. Ou seja, ele vai pagar. Então, no começo, tudo é maravilhoso. É como se fosse meio que uma pirâmide, um pouco diferente. Porque a pirâmide, você induz a pessoa a cooptar tantas pessoas. Se você cooptar 10 pessoas, você vai ganhar X. Tá? Então, é um pouco diferente. Né? É um pouco parecido. Mas a finalidade é a mesma, ou seja... A estrutura é muito parecida, né? É muito parecida. E isso acontece assim absurdamente aqui na nossa região. Por isso que eu falo, aqui é um bairro que envolve dinheiro, e como tem dinheiro envolvido, essas pessoas chegam aqui com essas promessas de grandes taxas de rendimentos. E as pessoas acabam caindo. Então, eu acho que a dica não adianta, não tem, sabe? Ou é a velha poupancinha, ou alguns investimentos de risco, algumas ações, é o seu gerente de banco conhecido, é um banco que tenha garantia do próprio governo. Né? Senão, você está sujeito realmente a tomar golpe e perder dinheiro. Por último, falando ainda de dinheiro, Pix e phishing. Phishing. O phishing, na verdade, é uma expressão, né, de pescar, né? Pescar. Phishing é pescar, né? Na verdade, é tudo aquilo que o pessoal joga na internet para pescar, para pegar dados. Qualquer link, exatamente, pegar os dados para depois dar o golpe. No caso, mandou um link para pegar a informação da sua conta bancária. Na sequência, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um estrago para a sua conta bancária. Ele vai fazer transferência, ele vai fazer para outras contas, ele vai fazer Pix, ele vai torrar o seu cartão, enfim. Então, é isso que, na verdade, o significado é pescaria, é no sentido de você jogar a informação para colher alguma coisa. Né? E as pessoas acabam caindo. Essa é a expressão phishing. Acho que para a gente se encaminhar para a reta final, agradeço muito toda essa educação que o doutor nos trouxe a respeito desses crimes que infelizmente podem assolar dentro e fora da empresa. Mas
se for possível, claro, tem algum caso emblemático que o doutor lembra que possa ser comentado, de algo que teve uma participação importante em investigação e ali uma transformação, criou-se uma lei ou mudou-se um mercado em função de um caso específico? Não me recordo aqui na região. Acho que ao longo dessa jornada, né, ao longo da sua carreira como... Eu acho que, como eu disse, no passado, como eu disse, eu trabalhei muito tempo, né, na região de Itapevi e trabalhei muito com homicídio naquela ocasião. E depois de algum tempo, eu trabalhei no setor de investigações gerais aqui da seccional, que também a sede era aqui, esse setor era aqui em Barueri, isso foi em 2009, e naquela época havia ainda sequestro. Então o tipo de crime que mais me impressionou na ocasião é o sequestro. Sequestro de criança. Isso fica muito difícil você manter a, a calma, né, para você resolver. Porque você tem que resolver, evitar de pagar, né, porque as pessoas às vezes não têm condições de pagar, e evitar que tenha um evento morte. Então, para mim, na ocasião, foi complicado lidar com isso, mas felizmente, todos os casos que nós tivemos aqui não foi exatamente na nossa região, ou seja, somente a delegacia ficava aqui na cidade de Barueri, mas os casos aconteceram em Itapevi, aconteceram em Puti, aconteceram... acho que teve um caso que aconteceu aqui, que era Jandira, aconteceram, enfim. Então, eu só posso dizer que é um caso difícil, né? E lidar, né, com o pai desesperado, enquanto uma criança sequestrada, e você tem que se colocar naquela posição de tranquilidade, de tranquilizar a família, né, que tudo vai dar certo, que não vai precisar pagar, se pagar vai ser pouco, né, pela vida da pessoa, e acima de tudo que você vai trazer aquela pessoa de volta. Então, os casos que mais me abalaram, de modo geral, né, na minha vida profissional, foram esses casos. Mas a gente se preparou, né, quando eu entrei para esse setor de sequestro aqui da nossa região, eu fui fazer o curso no DAS, com profissionais experientes, que hoje são diretores, fazem parte da direção da Polícia Civil, aprendi muito, mas esses casos realmente me chamaram a atenção. Mas todos nós não tivemos morte, né? 90% dos casos esclarecidos com prisões, então um resultado positivo, né? Então, e essas pessoas, muitas delas são amigos até hoje, né? Cresceram e são amigos, então para nós é uma recompensa muito grande e uma satisfação do dever cumprido. Doutor, acho que uma última pergunta. Todos nós aqui temos as nossas profissões, as nossas posições, a gente sabe dos desafios da nossa jornada. Como empreendedor, muitas vezes o desafio ele é equivalente à remuneração, você ganha muito bem. E eu entendo que a polícia ela tem o seu desafio imenso e talvez o ganho não é proporcional ao tamanho do desafio. Muitas vezes não é. O doutor já tem 26 anos de corporação. Vale a pena? Para mim vale. Para mim, eu acho que, acima de tudo, como toda profissão, é vocação. Eu acho que eu sou vocacionado para isso. Eu sempre quis isso. Eu sempre trabalhei bem todos os casos, não só os casos grandes, mas casos menores. E para mim, uma satisfação ter qualquer crime, por menor que seja, resolvido. Eu acho isso que é a resposta que a população precisa, é o que ela quer. É isso que dá a sensação de segurança. E é muito bom poder fazer parte disso. O salário podia ser melhor, mas eu acho que o prazer em estar fazendo bem para a sociedade é tão bom quanto. Empresário, uma entrevista diferente. Algo que me deixou muito feliz e honrado, é uma presença muito importante para nós aqui. E essas palavras do doutor agora no final me fazem refletir muito sobre vocação. Muitas vezes você vai ter que inspirar o seu colaborador a entender a vocação, gerar uma pessoa vocacionada. Claro que dentro do ambiente corporativo nós temos a capacidade de remunerar a pessoa de acordo com a sua produtividade, a sua performance, mas nós sabemos que nem sempre é possível você conseguir remunerar a pessoa
quando ela ainda não conseguiu se descobrir, quando ela ainda não está entregando o seu máximo de potencial. Até pesa no caixa quando a pessoa ela não entregou o seu potencial. Ajudar essa pessoa a descobrir a sua vocação e aumentar a sua performance, e nem sempre é na posição que você contratou. Talvez vai ter que existir uma mudança de posição para que ela se enquadre melhor naquilo que ela tem que fazer, e aí sim vai ser equivalente ao que ela ganha, vai fazer com que você tenha um resultado muito melhor na sua empresa. Então, transformar as pessoas em apaixonadas e vocacionadas, assim como o doutor é nessa profissão tão honrada e importante para nós, é o que vai fazer com que a sua empresa cresça e se desenvolva. Quero agradecer demais a Náutica Digital, nosso grande patrocinador aqui em Alphaville, espaço para mais de 100 pessoas, para você fazer seu evento, podcast, live de lançamento. Agradecer ao Adelar, o dono desse espaço, agradecer ao Tim que está por trás das câmeras e, claro, esse é o nosso convidado ilustre. Obrigado mais uma vez por trazer tanto conhecimento para a gente e estar tão disponível para participar de um programa como o nosso. Imagina, eu que agradeço, como disse no início, eu acho que é o nosso papel estar trazendo informação, e parabéns aí a você dirigindo esse evento aqui, trazendo informação, levando informação, principalmente para os empresários, e a importância, dando a importância desse nosso trabalho, o trabalho da Polícia Civil, e posso dizer, né, nós fazemos parte da sociedade, nós estamos aqui com a sociedade, então não tenham medo da polícia, a polícia está do lado de todo mundo, está do lado da sociedade, é isso que nós trabalhamos para isso. Muito obrigado mais uma vez a você que está em casa, espero que você tenha um excelente dia e que, se precisar, espero que não precise, mas se precisar dessa instituição, ainda bem que tem pessoas como o doutor para poder nos auxiliar. Até a próxima semana, até quinta-feira, até lá!